21 de agosto de 2021, 2 dias depois de ser inaugurado o lindo e confortável Espaço Cidadão, Sambabari conseguiu ser o primeiro a realizar um evento no referido espaço e o primeiro escritor a apresentar um livro na Embaixada da República da Guiné-Bissau em Lisboa. Historicamente animado pelo Maio Cooperante, o evento decorreu na base harmoniosa e de forma alegre. As 2 músicas iniciais do artista deu arranque aos trabalhos de apresentação. Mulheres de palho preto, da oitola pena. Se contra o puri, ora que só de nosso filho, boa tarraça, pretecinho no caça. Uma ligue no chão, não tá bailante, volta de mudou, de rabo de fuma. Olha a música e toca o meu coração. Então olha a música, um filho na coração. Linda na luz e toca o meu coração. Então olha a música e toca o meu coração. Assim de música assim de música estamos escutando meu homenagem. Meu homenagem de valor, 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 foi feita aí. Assim que música assim que música foi a música e toca o meu coração. Então foi a música e toca o meu coração. As 2 músicas iniciais do artista deu arranque aos trabalhos de apresentação. Muito obrigado, essa é a abertura, não é? Obrigado, Maio. Obrigado. Ora, muito boa tarde a todos. Primeiramente, permitam-me apresentar-me. O meu nome é José Quindal. Estou aqui ao lado dos meus manos, nesta casa, que é a casa de todos nós, como o Maio bem disse, para a apresentação de uma obra literária do nosso irmão Sambabari. Digo muitas vezes que apoiar a nossa cultura, em todas as suas vertentes, é preservar a nossa identidade. No momento em que o mundo está a viver tempos conturbados, quem tem a possibilidade de acompanhar minimamente aquilo que tem acontecido, sabe que a história tem sido posta em causa, alguns defendem até o desaparecimento de alguns símbolos, como estátuas. Recentemente o padrão de descobrimento foi alvo de vandalismo. Isso vem reforçar a necessidade de a literatura assumir um papel fundamental em preservar a nossa memória coletiva. Isto para permitir com que a história não desapareça, para o bem e para o mal, para servir de referência para vivenciarmos o presente e projetarmos o futuro, deixando de lado, naturalmente, todas as coisas negativas para que possamos fazer diferente.
Samba Bari nasceu em fevereiro de 1969, na cidade de Bafakal, esta Guiné-Bissau, fez todo o ensino básico e complementar naquela cidade. Depois fez a formação na área de juízes, não é? Portanto, na Faculdade de Direito de Bissau, no ano letivo de 1993-94. Trabalhou como vice-presidente dos tribunais do setor 5, juízo de Bissau, Safim e Nhacra, em 1994 a 97. Foi durante muitos anos colunista principal do jornal estatal, no Pinja, acabando por ganhar a paixão de informar e analisar, não é? Factos do dia-a-dia da nossa sociedade. Em 98 e 99, deslocou-se para Portugal, onde concluiu depois o ensino, tendo-se formado em Relações Internacionais na Universidade Lusíada de Lisboa. Em 2011 decidiu deixar Portugal, não é? Foi para as terras da Sua Majestade, onde vive até então, na cidade de Manchester. Iniciou realmente esta aventura na área da literatura de uma forma mais constante, não é? Em 2016, com a publicação do seu primeiro livro, A Batalha dos Livros, seguindo depois outro facto muito importante para a história da Guiné-Bissau, que foi o conflito militar de 7 de junho. E hoje estamos aqui para falar sobre esta obra, sobre um outro facto histórico que teve a ver com o golpe também, não é? Que ocorreu a 12 de Abril. Temos aqui connosco o nosso irmão, Dr. Luís Vicente, que dispensa, aliás, apresentações, tem tido também um papel fundamental. Ele próprio também já tem vários livros publicados em representação da NIMBA, que é a editora que tem como objetivo também reforçar, não é? O apoio à área cultural, em particular à parte da literatura, não só na promoção de grandes atores africanos, lusófonos, mas também de toda a África, em particular, e também da América Latina, dando também a oportunidade a muitos jovens e decidiram abraçar esta obra, não é? Vou passar a palavra ao Dr. Luís Vicente para que possa falar um bocadinho sobre esse projeto tão nobre, desta luta da preservação da nossa memória, não só, não é? Da valorização cultural. Dr. Luís Vicente, muito boa tarde. Obrigado, Vicente, nosso irmão, muito boa tarde a todos também aqui presentes, ao Sandra em especial e a família dele, que estão aqui, todos em peso. O Sandra teve-me a dizer há bocado lá fora que o filho dele, quando recebeu o livro, em 4 dias, conseguiu ler o livro, de 13 anos, não é? 13 anos, isso para mim é importante, significa aquilo que nós andamos à procura, fomentar a escrita e essa escrita chegar precisamente a todas as faixas etárias. Se um miúdo de 13, 14 anos interessa-se por um livro de pensamento elevado sobre a política, sobre o social, sobre o cultural, já nós ficaríamos muito contentes se no futuro, efetivamente, conseguíssemos preservar aquilo que tem sido a criação da língua. Eu sou Luís Vicente, nada de doutor, porque eu conheço muita gente que é doutor, mas que são médicos. Apenas Luís Vicente. A Suzete é inspiradora, ela quando fala, eu não quero que ela pare de falar porque tem uma dicção muito boa, muito bonita. E gosto muito de ouvi-la falar. Eu estava aqui a dizer a ela que talvez, mais apresentações, pelo menos dos autores de Lima, ela, se não se importar-se, me acompanhar, para estarmos juntos nisso. Bom, para dizer que a Nimba, como a Suzete já acabou de dizer, bom, surgiu uma ideia que eu acredito que poderá ser uma loucura, mas poderá também ser uma utopia, mas se nós não acreditamos na utopia, também as coisas não resultam. E assim é que quando criamos a Nimba Art Gallery, entendemos que deveríamos virar não só o componente da promoção de artes plásticas, dos artistas plásticos, que a Suzete acabou de dizer muitíssimo bem, dos guineenses, dos cabo-verdianos, dos angolanos, dos centro-cancentenses, ou seja, dos palopes, e depois a lusofonia em si no seu todo, a nível da CPLP, e abranger também o seu todo a África em si, os anglo-saxónicos e os francófonos também, e portanto tentar
agrupar e integrar todos num projeto único. Mas como entendemos que quando falamos na África, falamos precisamente de um outro continente que, a partir da África, também teve o seu potencial a nível da afirmação como um povo, como um contemporâneo, não é? Portanto, não podemos deixar de falar das Américas Latinas, porque precisamente o início da escravatura começou em África e acabou por passar precisamente para as América Latina, América do Sul, etc, etc. E então estendemos precisamente também essa ideia da projeção da língua para esses territórios, onde temos vários artistas plásticos de todas, portanto, de quase todos os países que fazem parte da América Latina e da América do Sul. Para mim isto é muito bom, é fantástico. Significa que há interesse para a promoção daquilo que é a arte, aquilo que é a promoção do trabalho artístico, e torná-lo de uma forma global, dar um espaço para as pessoas poderem fazer o seu papel. Na sequência disso, fomos mais longe, porque entendemos que a cultura não fica resumida apenas à arte, também a literatura é importante, como também a música. Depois a música eu vou falar porque está aqui o homem também que teve uma ideia de me lançar o desafio de criação da Nimba Music, que está aqui atrás de nós, que também acabou de cantar um bocado, que é o Michael P. E ele faz sempre questão de me recordar, não te esqueças, meu irmão, eu dei essa ideia da Nimba Music, que é verdade, está aqui ele para testemunhar. Mas falando precisamente na Nimba Edições, está criada há cerca de 1 ano e meio. E 1 ano e meio a Nimba Edições tem vindo a crescer e que já lançou cerca de 18 ou 19 títulos, salveiro agora 20 títulos com o trabalho do Rui Jorge Semedo, um trabalho muito interessante a nível da investigação, tal como o Samba fez aqui no Reflexo da Carta Secreta. E para mim é motivo de orgulho, é um motivo de satisfação pela equipa que eu dirijo e que são várias pessoas, não é? Portanto, estão portugueses, estão angolanos, guineenses, cabo-verdianos, estão guineenses, moçambicanos, como revisores, como editores, como um conjunto de processos envolvidos, que toda a gente sabe como é que funciona isso na parte da literatura. O que para mim é importante é trazer ao público, ao debate, precisamente os trabalhos que vão sendo lançados pelos escritores, né, pelos autores. O facto do Samba trazer o terceiro livro através da Nimba Edições e acreditar que é possível, porque eu já tinha publicado os 2 primeiros com outra editora, mas entendeu que, portanto, talvez aqui poderia fazer um trabalho diferente. Nós aceitamos este desafio, porque também depois de apreciar todo o processo, todo o manuscrito e todo o miolo do livro do Samba, entendemos que, bom, há aqui matéria que precisa ser trazida ao público. E verdade seja dita, neste livro encontramos aqui série de coisas que até eu fiquei com o cabelo em pé, no pelo, digamos assim, quando li determinadas passagens do livro que realmente eu desconhecia. Não fazia ideia que realmente as coisas fossem dessa tal ordem, e que é preciso, efetivamente, que as pessoas leiam, efetivamente, o que se faz a Carta Secreta fala de Guiné-Bissau, mas não pode ficar só para o público guineense, tem que ser para todo o público que gosta de literatura, que gosta de escrita, que leia, porque aqui há trabalho de investigação feito muito grande, entrevistas com pessoas ligadas ao processo e dados que não existiam. E isso leva-me, efetivamente, complexos e pôr em causa vários outros trabalhos que foram sendo lançados. Mas o samba é, para mim, neste momento, a nível dos autores guineenses, o que mais escreve sobre os problemas, os conflitos que existem na onde mete a parte militar, a parte civil, os interesses, a lógica de como é que as coisas são desenvolvidas para um processo que acaba por desagregar propriamente a estrutura de estar em si. O terceiro livro dele, sempre nesta linha, e no outro dia ainda estávamos a falar, através da gravação de voz, e o Sandra falamos muito, portanto também podemos estar falando via voz, de gravação, e mandamos um para o outro, e estava a dizer para ele não fugir muito dessa lógica de trabalho que ele tem vindo a desenvolver sobre os conflitos da Guiné, porque isto é importante para as pessoas poderem dar o clique. Então como é que nós podemos evitar isso? Há um autor que escreveu sobre isto e chamou a atenção disto, como é que isso foi iniciado, como é que se pode resolver isso? E quando vejo o filho dele, com 14 anos, que lê um livro que não, sinceramente,
que não era um livro dirigido ao público, portanto, da idade dele, mas o livro do pai, gosta de ler o livro do pai. A mim, o meu filho nunca leu os meus livros sobre a política, sobre os pensamentos do lado, não leu nem perde tempo por isto. Aliás, ele só lê os livros de futebol e outras coisas que ele adora ler. Mas, entretanto, para mim, quando vejo um miúdo começa a ler isto, é muito importante. Significa que algo está a chegar, algo está a entrar, está a tomar da consciência. Agora, imagina multiplicarmos isto para as pessoas já mais dos jovens, levar isso para a escola. A bocado ali estava ali a falar, não sei se foi ele sobre a formação militar da Guiné, nós tivemos a formação militar, portanto, depois da independência, já passei por aquela fase, quando éramos, a ideologia era tão forte, portanto, tínhamos que estar dentro da JAC, das estruturas, e, portanto, porque é um processo normal. Mas agora, despretensiosamente, um jovem que lê um livro destes e que pode tomar a consciência e ajudar, inclusivamente, os mais velhos, portanto, não consigam ler, imagina, não é? Possa, portanto, transmitir aquilo que o pai escreveu. Isto é fantástico. E, portanto, é isso que nós procuramos, e a Nimba faz esse trabalho de uma maneira muito séria, mas completamente descompromissada, comprometida com uma causa, sim senhora, que é a causa da valorização da cultura, a promoção da cultura, dos autores, dos novos autores, porque até que no espírito da Nimba não está só os autores que já existem, tem os novos que querem, portanto, os novos talentos que querem se revelar, que querem se mostrar, e já passou pelo crivo da Nimba, e, bom, concretamente pelo meu, digamos assim, porque sou o último na linha da estrutura que acaba por aprovar ou não, portanto, depois do Conselho Científico pronunciar, depois, em caso de empate, tenho que decidir como é que as coisas vêm a saber, se avança com uma publicação ou não se avança com uma publicação. E temos autores que, portanto, acharam que deviam partilhar aquilo que vai na alma. Por exemplo, o último livro que foi apresentado, do Renato Moura, sobre a autobiografia dele, sobre os problemas da saúde dele, entendemos que aquilo tinha que ser posto cá fora. Portanto, não significa que o Renato fosse um autor como o Sandro, que já escreveu, que tinha experiência. Ele sempre assumiu, não, eu quero colocar em papel, seja lá como for, o que se passou comigo, portanto, para as pessoas tomarem consciência disso. Isto é uma boa tomada de consciência. Pôr isso em livro é importante. Então, podemos fazer um trabalho grande, toda a compreensão da revisão, toda a compreensão da edição. Significa que queremos dar oportunidade aos mais jovens, aos novos talentos, que as pessoas escrevam. No próximo ano, vamos começar a lançar concursos para novos talentos, sobre escrita, sobre todo o tipo de escrita, romance, poesia, contos, ensaios, e para os jovens, efetivamente, começarem também a acreditar que é possível. Tal como acontece na pintura, temos vindo a revelar e temos vindo a encontrar muita gente boa, muitos jovens bons num processo criativo. Impressionadamente, quando eu estive na Guiné, vi coisas impressionantes, vi coisas que, sinceramente, não imaginava que um miúdo de 15 anos pudesse pintar da maneira como ele pintou. Um jovem foi ter comigo no hotel, que me entregou o quadro dele, e quando depois inaugurei o quadro, mostrei a um amigo meu e perguntou quanto é que isso custava. E eu disse, mas isto ainda não tem preço, mas eu pago o valor que tu quiseres para isto. Pronto, e a gente diz assim, bom, isso é um jovem de 15 anos que pintou isto, portanto não é um miúdo propriamente rodado. Isso me disse a coisa mais bonita que eu já vi. E não tinha problemas, efetivamente, em pagar isso. E, portanto, para nós percebermos que a própria criatividade está associada à pessoa. Se isso pode acontecer na parte da arte plástica, também poderá acontecer na parte da escrita. E isso tem vindo a acontecer. Sem querer vos maçar muito, porque eu não vou como é que se diz, entrar propriamente no livro, depois eu deixo essa tarefa a Suzete e depois ao Sandro, que vai ter a oportunidade de explicar porque disto tudo. O que eu posso dizer que este livro é um livro muito controverso. Quem lê isto vai ficar com os nervos a flor da pele. Traz aqui revelações muito concretas sobre o processo do golpe de Estado de 12 de abril de 2012. Eu, sinceramente, que eu pensava que sabia portanto, mais coisas sobre isto, enganei-me completamente depois de trabalhar precisamente neste livro, fiquei a saber muito mais ainda e quero dar os parabéns ao Samba, e ainda bem que foi uma aposta muito boa também da Nimba para ter avançado precisamente com este livro. Muito obrigado, não tenho mais palavras.
Muito obrigada. Antes até de falar sobre o livro, vou chamar, tal como o Dr. Luís Vicente referiu, o jovem Luís, para vir aqui, Lisandro, que teve a oportunidade já de ler o livro do pai, para que possa partilhar connosco também, não é? A emoção, e para nós também é emocionante, não é? O filho de apenas 14 anos teve a oportunidade de ler este livro, como o Luís disse, 13 anos, muito bem, que não é propriamente a literatura adequada ou recomendada, não é? Mas serve também de mote e de impulsionamento para que todos nós possamos conhecer um pouco daquilo que aconteceu sobre a nossa história, não é? Como eu disse inicialmente, que é um imperativo para refletirmos, e agradeço ao Samba Bari pelo facto de optar por contar aquilo que é a nossa história, não é? Baseado em factos concretos, para que sirva de reflexão a todos nós guineenses e também a toda a lusofonia, não é? Porque infelizmente os outros países também têm os seus problemas, se calhar mais autores a escreverem pode ser um instrumento importante para nos ajudar a todos a focar naquilo que é o essencial para ajudarmos à estabilização dos nossos países. Lisandro, o que é que tens para nos contar? Eu tenho que contar que ver essas situações lá na Guiné-Bissau não é fácil de ver, que coisa que eu começo a sentir, o que as pessoas também sentem, não é? A Guiné-Bissau hoje em dia, não é? É um país como todos os outros, não é? E que passa por várias dificuldades. Já levou vários grupos de Estado, vários políticos já morreram e eu sinto mal com isso, por a minha família ter nascido nesse país que não é como Portugal. Cá em Portugal nós não vemos nada dessas situações, não vemos tiroteios, não vemos nada dessas coisas na televisão e nem mesmo de vista. Obrigado, Lisandro. Obrigado. Acho que todos nós estamos sem palavras. Temos alguém que não é guineense, mas eu vou ter que falar em crioulo. Coisa que o menino papiar. É difícil. Muito difícil. Para mim, Guiné que tinha uma necessidade de passar para várias situações. Hoje em dia não tem nenhum conflito armado, mas não se vê como há. Que conflitos de Samarca. E infelizmente não há papel ali e tem gente que não perde vida no momento que nós estamos assim. Havia no país que consegui vencer. Num país que consegui vencer e aquilo que podia orgulhar nenhum de nós guineenses. Cada um de nós tem que perceber como há. Se não ter a falhar, não tudo que falha. Porque tem hipótese. Se um menino de 13 anos tem consciência de mesquinha, para aquilo servindo de lição. Cana papetiu, porque eu pude me emocionar ainda mais. Só se palavras já não acha como aí. E um golpe difícil para nós, a nós tudo, como que tem consciência. Enfim, mas terra que não tem, né? E cabe a nós tudo, cada quem faz parte. E a obra de samba, uma 7 de junho, quer dizer, não pensa tio, um canal longa tio, na parcela o próprio autor, papiano, sobre motivações da obra, mas não agradeceu o samba, em nome de tudo guineenses, porque realmente é obrigatório, não se viu, não conhece na história, para não poder mudar. Obrigada, Sandra. Obrigado a todos. Boa tarde. Antes de mais, deixa-me manifestar da forma como estamos aqui, bem confortáveis, com essa remodelação que eu vejo aqui na nossa embaixada.
porque de facto eu fiz alguns anos sem cá passar, mas quando cheguei aqui na terça-feira fiquei surpreendido, mas pela positiva. Por isso, os meus parabéns ao pessoal que anda aí. Nós sabemos que, tal como disse o meu filho, eu fiquei emocionado, por acaso. Eu fiquei emocionado. Portanto, o que nos juntou aqui é mais uma vez para partilharmos histórias tristes que passamos. O livro que nos juntou aqui fala de cruzadas situações da Guiné-Bissau. Obviamente, dos problemas que passaram, todos se basearam na desconfiança total entre o poder civil e o poder militar. Como muitos devem lembrar, que a Guerra 7 de Junho nasceu no desentendimento entre Nino Vieira e Ansoumana Mané. A morte de Ansoumana Mané aconteceu perante um desentendimento entre o então presidente Kumbaya e o próprio Ansoumana Mané. O golpe de 2003 foi pela clara falta de entendimento entre Kumbaya e Veríssimo Correia Seabra. Tagme Nawai e Nino Vieira todos morreram pela desconfiança reinante entre os dois, que alongou muitos anos. Da mesma forma, o golpe 12 de abril nasceu na sequência de mistura de desconfianças de Kadogo e Antônio Ndiaye, baseado numa alegação ensombrada de instrumentalização política. Estamos aqui para falar da literatura, tal como disse Luís Vicente. Sabemos que há muitas complicações, mas vamos basear falando simplesmente da literatura. O que significa, estou aqui a vos apresentar o meu novo trabalho, que é os Reflexos da Carta Secreta. Se repararem bem, o livro tem a cor escura. É uma cor propositadamente escolhida por mim, por se tratar de situações negras e de tratos escuros entre os protagonistas que estão no livro. Temos no livro a carta segurada por uma mão, que está a tapar duas caras dos concidadãos. Esta composição de imagem dita exatamente o que está no segredo deste livro, que é o reflexo da Carta Secreta. Aliás, o livro Reflexos da Carta Secreta foi inspirado intencionalmente para partilhar mais fatos que as consequências da Guerra 7 de Junho veio provocar na sociedade guineense. Porque depois de eu ter escrito este livro aqui, que é a Guerra de Bissau, a partir daquele momento reparei que as consequências que sobressaíram desta guerra demonstraram que a partir deste conflito a competição militar por meio de violência passou a ser um hábito repetitivo, onde o poder militar deixou e perdeu o apetite de ser um simples vanguarda nacional, passando precisamente para ser um parceiro ou se não um protagonista principal das decisões políticas. Bom, pergunta-se por que eu dei o título Reflexo da Carta Secreta. A resposta é simples. Veio por simplesmente indicar a razão oficial apresentada pelos militares para justificar o levantamento contra o poder civil no dia 12 de abril de 2012. Para quem tiver oportunidade de adquirir o livro e para quem tiver oportunidade de ler o livro, vai encontrar vários condicionantes que podiam provocar golpe de Estado na Guiné-Bissau na altura, mas com uma justificação diferente. Certo é que o caso da Carta Secreta foi, tal como nós dissemos, que é uma gota d'água que transbordou o copo. Portanto, esta famosa carta, de acordo com o comando militar na altura,
conhecida no dia 12 de abril, foi um documento escrito alegadamente por Kadogo, de forma secreta ao então secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, para o solicitar o Conselho de Segurança no âmbito das suas atribuições para legitimar uma força internacional para poder neutralizar a força militar interna de Guiné-Bissau. Justificação do membros de comando militar na altura. Esta foi a razão principal evocada pelos militares para poderem justificar o afastamento pela força do primeiro-ministro e o presidente interino Raimundo Pereira. Portanto, o comando militar, esta força, para eles consideraram que esta carta foi uma ameaça e um perigo contida nessa aludida carta secreta, é que refletiu no levantamento deles para poderem dar o golpe. Daí, se vocês entenderam, que me levou a inspirar de que o título do meu livro devia ser Reflexos da Carta Secreta. Bom, gostava de vos pedir para ler uma página aqui que a Nimba Edições inteligentemente colocou na página 16, onde eu disse para o povo da Guiné-Bissau e todos os leitores de que se vier a tornar-me condenável por isto que aqui escrevo, devo confessar a tristeza de fazer parte de uma geração que viveu os últimos anos de colonialismo português e todos os anos pós-independência sob regime de partido único na Guiné-Bissau. Embora muito criança, mas pude assistir à tomada de posse do PAIGC. Assisti à governação do primeiro presidente do país independente, Luís Cabral. Sobrevivi à utopia da unidade nacional, aterrorizei-me com o fuzilamento dos comandos, com as valas comuns e assassinatos políticos. Assustei-me com o golpe 14 de novembro e com o fim da unidade de Guiné-Bissau e Cabo Verde idealizada por Amílcar Cabral. Fiquei traumatizado com o caso 17 de outubro de 87, mas alegrei-me com a chegada do pluripartidarismo em 91, para depois voltar a consternar-me com a Guerra 98. Contudo, vivendo um momento com esperança de um dia poder melhorar, fiquei aliviado com o fim da Guerra 99 e entusiasmado com o Kumbaya na presidência. Todavia, fiquei defraudado. Fiquei chocado com o assassinato de Ansoumana Mané, seguido de novo golpe em 2003. Mais mortos, mais vinganças depois. Assisti o regresso de Nino Veira em 2005 e com ele a chegada do narcotráfico a Guiné-Bissau. Tudo culminado numa escalada de desentendimento entre adversários e nos bárbaros e quase simultâneos assassinatos políticos que marcaram o princípio do mês de março de 2009. Quando as eleições de Malamba Kaissanha parecia estar a acalmar o país, a morte súbita do presidente, que choquei em janeiro de 2012, deu origem às eleições presidenciais antecipadas, nas quais, apesar de uma primeira volta declarada justa e transparente, a intolerância dos candidatos derrotados, conjugada com a confusão em torno do papel de missão militar angolana, conduziram à tomada do poder pelos militares no dia 12 de abril de 2012, com a prisão do presidente interino e o então primeiro-ministro e candidato à presidência, que é o Carlos Gomes Júnior. Portanto, fiz essa breve retrospectiva só para verem qual é o estímulo, portanto, qual é a estima que me leva a escrever sobre essas situações. Porque se vocês repararem bem, temos muitos escritores, mas são poucos que geram interesse em escrever isso. Quem se lembra, nós temos boas histórias passadas no colonialismo, na altura da guerra colonial até hoje, mas que infelizmente ficam em nossas confusões, porque não há escrita. As histórias são contadas de boca em boca. E isso traz especulações, porque eu posso explicar da minha maneira, Suzete explicar da maneira dele e o Luís Barbosa Vicente explicar da maneira dele. Mas se for escrito, posso ouvir o Luís, posso ouvir Suzete, mas também vou ler para constatar.
Por isso que eu estou, portanto, empenhado em escrever. Aliás, o Luís também me encorajou nessa andança, porque ela achou que estou num bom caminho e devo mesmo continuar nessa andança. Mas sendo aqui o que nós estamos a tratar é um livro complicado de entendimento entre os políticos e militares, sendo um livro que trata de matéria onde não há sintonia dentro de classe militar e dentro de classe política, dessa forma, é inevitável não podermos falar da política ou de situação militar quando queremos passar testemunha sobre as situações que aconteceram na Guiné-Bissau. Mas é bom falarmos disto, que acertadamente nossa abordagem para poder estar numa perspectiva de simples retrospectiva de factos que aconteceram agora e compiladas e traduzidas no livro com o objetivo de transmitir simplesmente as experiências que nós aqui estamos a viver para a geração atual e para a geração futura. Costuma-se dizer que para construir um país é importante que os cidadãos participem em cada passo da história desse país. Eu digo que isso é verdade, mas eu gostava de acrescentar de que, para que esse povo possa participar ativamente na construção da história do seu próprio país, é muito importante que, que tenham informações corretas de como as coisas aconteceram e das explicações corretas do que se passou. Assim sendo, não basta ser um simples homem atento e simplesmente preocupado. É preciso acompanhar, resistir os fatos, trabalhar com sinceridade em reportagem dos acontecimentos, assim como ser muito imparcial quando estás a traduzir todas as ideias que tens no papel. Porque hoje podes estar a defender mas amanhã poderás concluir que de facto, afinal, quem estavas a defender estava errado. Por isso, paute pela transparência o máximo possível. Porque a matéria que fala de ideologia, da divergência ideológica entre os políticos e da complicação interna entre os militares, são assuntos que precisam serem tratados com cuidado, nomeadamente das divergências que causam golpes de Estado e das revoltas militares, sobretudo num país tão frágil, com um Estado muito fraco como a Guiné-Bissau. Isto por formas a podermos evitar de polêmica e de evitarmos de ser polêmicos no meio onde reina confusão e desentendimento. Aliás, para conseguir ser útil e retirar os factos complicados e escrevê-los de forma como deve ser, sem provocar raiva aos outros e de contribuir ao mesmo tempo na pacificação dos ânimos, é bom usar sempre uma linguagem flexível e moderada, que embora traz a verdade do que aconteceu, mas também consegue traduzir a sensibilidade emocional de quem a explicação é destinada, neste caso, o leitor. Com isso, tal como disse, usar as palavras moderadas e arrefecedoras nas explicações de passagens tristes e de passagens revoltantes. Procurar sempre exemplos que ilustram a alternativa e que trazem otimismo nas explicações de situações péssimas. São essas formas que eu uso para transcrever as investigações, as entrevistas e as escritas que eu faço. De facto, tal como disse Luís, e bem, o livro é forte, mas esta moderação, esta flexibilidade que uso para escrever faz arrefecer um pouco o ânimo de quem lê para poder compreender melhor e saber que estás a ler uma coisa de facto verdadeira, mas é necessário ser tranquilo para não repetir os mesmos erros. É nessas andanças que eu escrevi o livro Reflexos da Carta Secreta, que nós estamos aqui a partilhar neste momento. Bem,
Antes de terminar, eu gostava de vos pedir mais uma vez para ler uma passagem que para mim é muito importante, que deixe ver onde é que sabiamente Luís Barbosa Vicente e Nimba Edições colocou isto. Por acaso, foi quando abri o livro, é logo na terceira página, onde disse assim: a natureza produz cada filho perante união de duas pessoas que se encarregam de educar, orientar, preparar a vida dos mais pequenos para os desafios do mundo. É nisto e muito mais que eu tenho de agradecer aos meus pais. Não tendo muito para agradar, mas o pouco que tenho vai com respeito, com estima e bastante carinho. Por isso mesmo, Reflexos da Carta Secreta, que é o terceiro livro da minha autoria, fica especialmente dedicada à senhora responsável pela minha existência neste mundo e obreira da educação que hoje tenho, a minha mãe. Ela se responde pelo nome de Satan Diallo. Sem frequência escolar, nem capacidade para leitura de uma escrita, ainda vive com 79 anos de idade e viúva desde 52. Atualmente, ainda consciente de que se passa à sua volta, tornou-se orgulhosa com a escrita e mimosa com os livros pela alegria de ter um filho que gosta de escrever. O gosto do filho se traduziu na paixão da mãe. Hoje, ela vive saboreando o que ontem a escapou, como se ela tenha conseguido recuperar de oportunidade perdida na infância. Mamãe, dedico-lhe esta obra com mérito e peço que partilhe essa dedicatória com o seu marido, ex-marido, quer dizer, meu pai, para que juntos continuemos a desejá-lo paz à sua alma. Por que é que eu sublinhei isto? É para demonstrar que, de facto, a educação, a escola, é fator basilar para uma sociedade poder evoluir. A minha mãe sabe ler Alcorão, mas não tem escolaridade, tal como acabei de dizer. Depois de eu ter escrito o primeiro livro e o segundo livro, em todos os sítios onde ela passa, tem agarrado os meus livros. Alguém lhe pergunta: então, a Bobo tem esse livro, nem leio assim. Ela responde: sim, eu não sei ler. Mas só que o meu filho sabe muita coisa que muitos não sabem. Porque todos que vão para a escola, disse ela, todos que vão para a escola têm tendência de saber ler e escrever. Mas poucos escrevem um artigo. E uma ínfima parte sabem escrever um livro. Se o meu filho sabe escrever um livro, é um orgulho para mim. Portanto, foi por esta razão que eu achei que a partir daí, e em todas as minhas apresentações, tenho que ler este artigo, porque para mim é a parte central deste livro. Não é para menosprezar outras partes, mas para mim é uma parte central. Bom, nisto, para não tirar muito mais tempo, só gostava de agradecer a assistência, agradecer a todos vocês e garantir-vos que nós aqui que estamos aqui sentados, estamos a fazer uma história. Porque, se não me engano, esta é a primeira vez que um evento dessa envergadura está a ser organizada nesta embaixada. A assistência que está aqui são primeiras pessoas a assistir uma audiência para a apresentação de um livro. E esta mesa que está aqui vai marcar a história de ser a primeira mesa a apresentar um livro nesta embaixada. E a embaixada está de parabéns pela positiva, pela surpresa que nós aqui estamos a viver. Estamos aqui sentados com todo o conforto, graças ao esforço dos concidadãos que trabalham aqui. Muito obrigado a todos vocês e bem-aja a todos.
muito obrigada. Antes de passarmos a palavra, não é? A quem está no público, para fazer também algumas considerações e colocar algumas questões ao autor, vamos pedir ao nosso mano Maio Copé para nos brindar com mais uns 2 temas. Eu quero dançar contigo, quero te abraçar muito forte, o meu coração solitário, para ficar mais feliz. Festival de amor, festival de sol, venha me ver, não manda pena. Festival de amor, festival de sol, venha me ver. Eu quero dançar contigo, quero te abraçar muito forte, meu coração solitário, pra eu ficar mais feliz. Eu quero dançar contigo, quero te abraçar forte, o meu coração solitário, pra eu ficar mais feliz. Este baile aqui bom, esse baile só for, nem a pito leve, mas não avança mulher. Bonito, né? Até que é feliz da música. Então, fui da Corsa, então, falo de andar título. Não faço concurso, mas se ninguém mais tem um pouco bonito. Linha noite, não faço concurso, mas se ninguém mais tem um pouco. Menina mola na naronga, ah caura, ai caura. Ina liga uwe jina roka muda, akamura muda.
Obrigado, Mário, obrigado. Muito bem, muito obrigado a nossa figura mítica, não é? Da nossa história, da nossa cultura também, este grande Mário Popé. Depois desta dissertação feita pelo próprio autor, vamos passar a palavra à plateia, não é? Se alguém quiser colocar alguma questão, alguma curiosidade acerca desta obra, temos já... Peço desculpa, estou um bocadinho com pressa. Sim, sim. Uma pessoa no aeroporto. Só não podia faltar. O Samba sabe bem o quanto eu gosto dele, eu amo dele. Conhecemos há 21 anos, fomos colegas de faculdade, a partir daí criámos uma amizade. O Samba é uma pessoa que tem uns valores transcendentes, uma pessoa extremamente educada, amigo. É tudo o que se pode dizer bem de um ser humano. Relativamente ao livro, há aqui na página 16 que ele referiu, Samba está descansado que nenhum de nós, amigos, a nossa memória coletiva, vai deixar que algum dia te façam qualquer tipo de mal. Portanto, tu, apesar de expor só factos, o que acontece, realidade, não, há aqui que não tem nenhuma tendência política. É a história, é o que é. Portanto, da Guiné-Bissau, eu já estava a falar com o Luís, é uma pena a Guiné-Bissau não ser o país, o potencial que tem, as maravilhas que tem. O meu pai, infelizmente, passou por lá na guerra colonial das ex-províncias e, de qualquer maneira, o meu pai deixou uma memória, ainda hoje tem uma memória magnífica. Éramos um povo irmão durante 5 anos, 5 séculos, e como disse muito bem, há coisa que não se apaga, para o bem ou mal, temos de tentar melhorar. A questão da escravatura foi uma coisa má, mas há um sangue que nos une. Durante 500 anos estamos ligados. Sobre o teu livro, acho que sim, é continuar. A educação é fundamental. A memória coletiva. Há povos que não têm Estado, não têm terreno, mas o facto de terem uma língua própria, uma cultura, memória, nunca desaparece. E acho que a Guiné é pena, tem muitos valores, tem muitos interesses. A volta é o narcotráfico, é onde há valores, há guerras, não há paz. E relativamente, queria deixar os parabéns aos teus pais. Obrigado. Eu sei que tu és assim para os teus filhos, para os 4. Obrigado. Para os 2 anos e para os 2. Obrigado. Obrigado, António. Obrigado por ter vindo. Quando estiver com o Nuno, obrigado por ter vindo. Obrigado mesmo. Obrigado no fundo do coração. Ok. boa tarde a todos. Boa tarde, muito obrigado. Muito obrigado, e foi assim, é um momento de partilha, não é? E quem que conhece Samba já há muitos anos, de encorajamento, mas e tem uma coisa tão importante de falar, e preocupação também que Samba relata, porque agora tomar na papel de assuntos sensíveis, naturalmente cada quem que na lei e pode interpretar dessa maneira, mas acho a obrigação de a nós tudo enquanto guineenses não apela e não acredita também como há nada que na toca Samba. Aliás, não pedindo a Deus para dar vida e saúde para continuar, que é coragem que tem de relatar fatos e não história, que nos serviram de reflexão, porque essa grande reflexão é livro, e não só que outros também que publica já, e para encorajar eventualmente outros escritores também para poder narrar, porque nada melhor do que várias vertentes sobre o mesmo assunto, não é? Mas ele está fácil sempre que vazem factos e está tendo muito cuidado a nível de levantamento de informação. Portanto, Samba só para dar coragem, não é? Para continuar, como que no irmão Luís fala. Eles também estão disponíveis sempre para continuar a apoiar e acreditar também a nós guineenses que tem que passar adiante, né? Na adquirir livro, para não poder encorajá-lo ainda mais para continuar a trabalhar em prol de nós tudo. Porque agora aqui na conta, na história, ainda fica para a memória coletiva e um bocadinho também na história, não é? Que nos querem. Então, se visse mais alguém de plateia, me colocar alguma questão.
Ok, muito bem, não passo a palavra. Ok, obrigado a todos por dar. Muito bem. Obrigado, né? Da maneira que eu passo a palavra. E não para só gente, muito obrigado por quem está ali. A não vim de Manchester, só para vir acompanhar samba. A mim é alguém com samba mais ligado. E desde o primeiro livro estava esse caso, não está assim, estava a ter mais outro. Embora não, é possível. Embora não ter mais outro dinheiro. Então, eu não sou mesmo cidade na Bafata, a minha palida está na Bafata, então, mas mesmo foi. E esse momento na vida na Manchester, juntamente com o samba, mas também ainda está falta esse caso. Então, o samba combinado depois desse livro, não está papel, não está papel todo dia, graças a Deus. Então, a gente está falando, olha, samba não forma, não vai por matemática tudo. E não tem 2, 3 gente que não por matemática. E não tem 4 que não por geografia. Então, agora com alguém por matemática, nós não tem que fazer, não tem que apoiar segundo. E coisas muito difíceis na nossa guinense, mas a gente está falando samba, conta comigo sempre, porque na nossa guinense não se vê que essa que não raiz. A bendita, não se fama, que é de nós, que é de nós. E vi o primeiro livro, vou falar samba, vou ler livro, né? Esse caçou para ler, esse para deixar, esse livro para guardar, para vir contaminar. É a minha história para a terra branca. Minha filha olhando para ele, fala, papai, não é que vai fazer. Quase se vai fazer. Eu estou contando aqui que vai fazer, bro. Bom, meninos não há qualidade na idade, não é? Mas se não guardar livro, né? Minha filha está ali português, mas ela está aí na sua mãe aqui em inglês também. Ao contrário. Então eles mesmo ganham para ver tudo e ao contrário. A gente está tentando, mas tudo e ao contrário. Mas se pega livro para começar a contar um menino história, minha irmã, história que até hoje digo, se conta um menino, se luta armar ali, né? Bissau, cada que conta, ninguém ganha a contar. Mas se não promete livro de samba para os meninos, uma história, uma biblioteca. Essa biblioteca que não tem na nossa casa, que não ensina nos filhos. Mas esse livro de samba é um livro de cultura, essa cultura de Guiné-Bissau, conta aquele que todo ano passado passa. Esse tipo antes passado, porque não me vai. De qualquer forma, outro não vai. E agora não vai, aquilo assim na vida, não meninos. Se eu olhar livro, eu falo, não passa por isso, ele tem essa história, ele tem a história. Por exemplo, hoje um dia, a universidade para fazer pesquisa. Alguém através do livro, que preciso vai. O que preciso vai, Guiné? Se eu pego livro de samba, eu não faço uma pesquisa na universidade. E que preciso vai, Guiné? Então, não dava samba, juntamente com sua esposa, e dia que se ainda chegar, está com fome, não tem ninguém entrar, minha filha, vai dar, e agora não vai dar, minha filha, já que você vai em casa, então, para papai não ficar, então, não vai, vamos ficar até 10 horas, então não pega muito essa irmandade, amigo samba. A mim, um dos alguém também, o nome está constante livro, porque um dos alguém, apoio, meus irmãos, e caçou dinheiro, apoio e palavra, apoio e motivação. Então, para samba, esse que Deus dá, então mostra fácil. Porque Deus não pode dar para nós tudo. Olha só, monta tem, outro cá tem. Deus só que se como é que está realizando. Mas a nós que está no Guiné não tem que apoiar essa valorização. Em vez de ficar só no livro, eu mando outro livro, mano. Porque nós vamos a ver na rádio não vamos usar. E bom não estar ligado no terra. Amém? Então, fala muito obrigado. Muito obrigado, não passa também a palavra. Muito obrigado mesmo, boa tarde a todo mundo que está ali. A mim é uma placa comentada, a nível médico, está ali na página do mestrado para psicologia médica, na Instituto de Medicina Tropical. Neste ano dos demais, parabenizar meu irmão, meu amigo, Samba Bari. Eu conheci samba há muitos anos, não conheci muito Rio de Lisboa, na altura, e está escrito ali artigos para o jornal não tinha, e foi sempre investigador. Samba sempre foi um grande investigador, um grande curioso com histórias. Então, desde sempre está escrevendo ali artigos, e foi muitos anos atrás está escrevendo artigos para o jornal não tinha. Mas, antes de mais, dar um muito obrigado a maneira que inclui meu nome nas pessoas que aqui inclui nesse livro, para agradecer isso. Para falar muito sinceramente, ele fica não só surpreendido, mas emocionado de que há momentos de estar no livro com olhar meu nome. Samba para mim, amigo e um irmão de muitos anos, nós compartilhamos muitos momentos difíceis, momentos também de alegria. Não
teve sempre uma compaixão muito grande. Sempre não está discutindo muitas coisas, não está tendo mesmas opiniões, mas não está discutindo muito hora na opinião, mas cada quem está defendendo sua opinião. Esse é extremamente importante na nossa amizade. Para falar como esse livro, ora como história na contada, você conta a história de alguma maneira, você conta fulano e fulano vai passar a palavra a outro alguém, que vai passar a outro alguém. Talvez uma história sai dela e quase que não vai ficar aqui muito estudo. Mas se conta a história, escrever e tudo no livro, aquela história não fica tudo dentro de maneira que sai de forma original, que não vai falar. Por isso mesmo, essas histórias são extremamente importantes. A nossa sintonia, maioria de nós, conhece alguns fatos de que eles são narrados, mas 30, 40 anos para frente, que gerações caras conhecidos que a nós não conhecemos. Por isso mesmo, esse é um arquivo extremamente importante. Samba está tendo uma frase extraordinariamente boa, na aborda aspectos militares, conflitos militares, que a nós não se vê como outrora na nossa guerra, e um tabu. Mas a mim tive o privilégio, eu tive uma apresentação de luta livro de samba, a Guerra de Bissau, que até samba convidando oficial militar para fazer a apresentação de livro, que o general dava na Navarra. Que, muito sinceramente, que foi um ato também de coragem, para avisar que foi trabalho que vou fazer a povo de Guiné-Bissau a longo de anos. E foi ele, oficial militar, que apresenta aquele livro, só que não, irmã Suzete, está fazendo essa apresentação. Para falar com uma, não encorajar minha irmã, minha amigo, não encorajar, vai continuar disponibilizando esse tipo de histórias extremamente importantes, não só para nós, mas também para a nossa geração futura. Obrigado, pai. Muito bem. Carlos, ele Carlos Piedade e mentor, e mentor de Best of Guiné-Bissau Award, que é uma iniciativa, não é? Que tem como objetivo promover e valorizar panorama sociocultural de Guiné-Bissau, literatura também, catalogia naturalmente âmbito de trabalho que não tem feito. Está ali na Portugal no momento, não na luta para Best of fazer na Guiné, se Deus quiser, esse ano, depois de fazer duas primeiras edições ali na Portugal, no Lisboa, que a pandemia, como se vê tudo está limitado, não é? Mas quando projeta realmente vai poder efetivar na Guiné-Bissau. Carlos, cá aqui palavras como isto disse, para samba, de encorajamento, essencialmente. Bom, boa tarde. Boa tarde. Senta-te. Isto está filmado. Ok? Não consegue condição, não conhecer obra não regular, mas teve Luciano, que se parceiro direto. Luciano esteve muitas vezes na casa do Luciano, esteve com o Luciano na conversação de livros, Luciano falando de livro, ele manda a passagem daquilo, o livro anterior, não é este aqui. Mas a mim, como homem ligado à cultura da Guiné-Bissau, eu tenho que fazer parte de um legado que nós deixamos para nós netos, para nós bisnetos e para gerações futuras. Nasce de bem-vindo. Bem-vindo de Samba para a informação que tem real. Tem um homem de investigação para ver neste exterior. Teve muitas vezes informações boas. E a mim que ele também não teve algumas conversas, mas nós estamos no mundo da cultura, até a única guerra que nós sabemos que é a polícia ele é bom para o governo, tanto em todos os vertentes. O interesse cultural, o que discute, que competente, nós escutamos. Obrigado. Muito obrigado. Antes de mais, me parabeniza Samba para mais um trabalho que agraciamos nele. Lembra, depois da apresentação desse livro, A Guerra de Bissau,
uma das questões que me colocaram na altura foi o objetivo que eu só escrevi sobre aquilo que foi história, mas também previ aquilo que podia vir a acontecer num futuro próximo. E me colocava a questão sobre qual que se previsão perante todos os factos e constatar sobre Guiné-Bissau. Essa mesma questão ainda é válida hoje. Depois da Guerra de Bissau, o país vive ciclo de instabilidades, entre os quais este que acabou de retratar, esse acontecimento de 2012. Mesmo assim, assim como o homem guineense ainda não tomou aquilo como uma referência do que se pode fazer para, na verdade, prever um futuro menos risonho para os mais novos. Gostaria de colocar a mesma questão. Perante todas essas vicissitudes que se tem vivido, qual é a previsão que o samba faz perante o que tem acontecido, principalmente na arena política, e que hoje se transbordou à arena social, e que pode-se constatar que a Guiné-Bissau hoje é um país, não obstante multifacetado pela sua própria criação, formação, mas acabamos por ser um país totalmente dividida por tendências que outrora nem faziam parte do nosso dia a dia. Pelo contrário, eram as pequenas divisões que acrescentavam valor ao próprio guineandade. O que é que o samba prevê perante tudo o que se tem acontecido para o futuro da Guiné-Bissau? Eu também fiquei baralhado, porque começou a narração em crioulo, depois passou para português, não sei onde é que eu vou. Se eu vou para crioulo... Vai para crioulo. Bom, e não há hábito, aquilo aí que tem problema. A mim está a lembrar de pergunta que eu faço na altura de apresentação do livro A Guerra de Bissau, na Londres. Nós estava na véspera de eleições, se lembrar. Eleições, inclusive legislativas. Então, tenho perspectivas. O Chacun Contal, não agradeci para que a minha perspectiva seja verdadeira, mas não acha que me vem ser verdadeira, pois não, infelizmente. Porque nunca guardava uma esperança boa. Ele mesmo se falou, alguém, para dar exemplo, e precisa de ser exemplar. Supor que é exemplar, nunca podia dar exemplo. Não respondeu mais para outro exemplo. Imaginando um casa, esta mãe, esta pai. Por exemplo, ele tem 4 filhos. Mas toda hora, mãe e o pai estão na discussão até curada frente a filhos. Cálculo moral que ainda tem para vir para falar que filhos para ele. Pai pega passividade. Cálculo moral que ainda tem. Infelizmente, gente que está no diante está guerreando na frente. É que está dando um bom exemplo. Cálculo moral que ainda tem. Para falar de como não une. Não olha eles é que não. Então, para alguém dar exemplo, e precisa de ser exemplar. E essa situação está na rasta para manga de tempo. Elmer se nota numa situação, a nós cada dia melhor na onde. E esse perigo. A nós, infelizmente, nós estamos praticamente na frustrar apoio a Guiné-Bissau em passividade. Nos filhos está ameaçado. Quem que se liga isso? Porque ora com uma depurada com alguém, uma justiça com alguém, simplesmente porque vou apanhar barreiba instantaneamente, aquilo é outra coisa. Mas ora que guarda rancor com alguém, te arrasta para manga tempo para poder esgotar. O pode morrer, o filho não continua com que ódio. Aquelas morrer, o filho não continua com que ódio. E então te arrasta muito tempo. E eu não estou nesse perigo, Elmer. O caminho está para perspectivas cedo que não está na papel, mas ainda não continua a guardar uma boa esperança para poucos dias. Só isso que eu falo. Vocês encontram conseguir.
talvez não passe outra coisa em questão, depois, sim. E sai, não é? Em nome de José Galo, funcionários da Embaixada, em primeiro lugar, me agradeço a boa vinda da nova linha de Samba Bahia. Obrigado. Na fala samba apresenta ali aos duas pessoas. Primeiro, livro que na conta a história de Guiné-Bissau e caso de cidadão de Guiné-Bissau de Aos. Então, tudo alguém que vem de Aos tem duas mensagens que não leva de Aos. Se é caso de cidadão de Guiné e livro de história que aconteceu na Guiné-Bissau. Na espera, como e que só na samba aqui na África, e na parte mais escritores, mais músicos e mais escritores. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Mas sem dúvida também para incentivar vós e preciso para não adquirir obras. Não é? Para adquirir obras, para poder incentivar eles, para poder continuar, suma que não era irmão lá falar há pouco, e uma biblioteca, digamos assim, não é? Que não fica para contar uma história, porque de facto, se não conseguir apoio na cultura, dificilmente não conseguir preservá-lo, não é? Porque ainda tem desmotivação, ainda tem desvios, por exemplo, na área da música, que é mais clássico, ora que não há cada vez mais artistas na canto outros géneros musicais, é que dá tanta prevalência naquilo no raízes, naturalmente, e que no futuro não está crítica de alguma forma, né? Mas não está disse também como há, ora que no momento de não apoio eles, não está a fazer aquilo. Portanto, se não conseguir preservar na memória coletiva através do apoio de não cultura realmente, isso é uma que não falar pouco, não é? É um dos coisas que te leva ainda guineenses terem alguma união, portanto é fundamental não continuar a apoiar, não adquirir livro, a gente se pode contactar samba, não só através desse Facebook, não é? Dessa página pessoal, mas também através de blog, de Espírito online, não tem ele também a editora Nimba, na sua página oficial. E tudo que eles têm talento, mas que não era um vídeo sempre falar, para continuar a motivar, para continuar a produzir, que a qualidade eles também está disponível sempre para apoiar e para orientar. E foi assim a apresentação do livro, não agradecer aos turmas, mas essencialmente também a embaixada, que todos os funcionários sem exceção, mas que permitir, é pontapé de saída, não é? Que ser também uma forma de encorajar, não é? Não classe artística, até poder ter um espaço, até poder vir, poder mostrar se a obra não só a nós, a comunidade, não é? Mas também convidar outras comunidades para poder usufruir, não é? Muito obrigado. De facto, diz que está na representante da Embaixada de Laos, eu vou transmitir um agradecimento especial.